Amós capítulo 7, versículo 7, diz assim: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e eis um prumo na sua mão. Aleluia. E o Senhor me disse: que tu vês, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Prumo, material, uma ferramenta usada muito em construções. Qual é a função primordial do prumo? Principal, qual é? É manter na posição, manter alinhado, manter naquele padrão. Essa é a função principal do prumo. O que acontece? Tem gente que diz assim, já disseram até para mim: poxa pastor, estou na igreja, estou lendo a palavra, estou orando, tudo mais, mas tem coisa que não está acontecendo, não está andando, não está indo. Porque às vezes a vida da pessoa está fora do prumo. A Bíblia não tem efeito somente quando você lê. Ela tem efeito quando você lê, crê e pratica. Aí ela surte o efeito maravilhoso e desejado na vida do homem, muito além do que o homem e a mulher possa pensar ou imaginar. Então às vezes você está andando, está lendo a Bíblia, está examinando as Escrituras, mas não está andando no prumo que ela requer. O prumo da Bíblia é uma coisa muito estreita. A Bíblia não tem parênteses, a Bíblia não tem aspas, a Bíblia tem palavras afirmativas, direta, a Bíblia tem uma posição radical, muito clara, e esse prumo nem todo mundo consegue andar. Quando alguém bota palavras que são capazes de te desviar desse prumo, tais como: não é bem assim não, cada um vê de uma maneira, não, meu irmão, não seja fanático. O cara não sabe nem o que significa a palavra fanático. Fanatismo é aquele que não sabe explicar a razão naquilo que crê. Ele não sabe explicar porque ele crê naquilo, mas está crendo, então ele é um fanático. Quem sabe explicar a razão da sua fé e está pronto a responder a qualquer que seja a razão da sua fé, não é fanático. Vem cá, você quer morrer por Jesus por causa de quê? Quero morrer por Jesus porque antes Ele morreu por mim na cruz, levou sobre Ele os meus pecados, me deu a vida eterna, o Espírito dele habita dentro de mim, eu decidi amá-lo, eu entreguei. Você vai explicando e a pessoa está aí, eu quero morrer, eu estou disposto a morrer por Cristo, porque até o meu morrer por Ele é lucro para mim. Como é que uma pessoa dessa pode ser fanática? Ela está te explicando por que ela quer morrer por Cristo. Muitos morrem por causa de uma imagem de escultura, e outros até são mortos por ela, né? Um dia desse eu ia passando na banca de um jornal, aí tinha uma foto na capa do jornal de homens carregando uma imagem de escultura por uma ponte, e na hora que eles passaram pela ponte, viu isso? A ponte desabou, feriu pessoas, machucou. Aí eu parei lendo aquela reportagem, a pessoa de lá, falei: agora tu vê que coisa, né? Que Deus vagabundo esse que eles estavam servindo, né? Por que não protegeu eles e impediu que a ponte caísse, machucasse, ferisse um monte de gente? Vai ficar olhando para a minha cara. Ou seja, estavam carregando um pedaço de gesso pesou, pessoas em cima da ponte, afundou, a ponte arrebentou, caiu, machucou pessoas, e gente ferida ainda assim depois ia querer levantar aquele gesso. Ou seja, são fanáticos, não sabe explicar a razão daquilo que crê, não tem uma causa pela qual crê. Alguém confeccionou numa fábrica um boneco, disse que aquilo ali é um Deus, e a pessoa vai atrás daquilo. Isso tira a pessoa radicalmente do prumo da palavra de Deus. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai cair em desgraça, a vida não anda, a morte lhe espera logo à frente, se o Deus de misericórdia e de poder não entrar com provisão. Então, o prumo, olha a diferença do prumo. Jesus vem andando sobre o mar, Pedro e os outros discípulos estavam no barco, achavam que era um fantasma. Aí eles bradaram, Jesus os cumprimentou, e quando
identificaram que era Jesus, o que Pedro disse? Senhor, ordena que eu vá ter contigo. Ele não disse, Jesus, eu posso ir ter contigo? Olha, Jesus, fica olhando que eu vou descer daqui para ir contigo. Ordena, ordena. Jesus disse, vem. Olha o que é andar no prumo. Quando Jesus falou, vem, ele desceu do barco, pisou nas águas, não afundou e continuou caminhando na direção de Jesus. Foi caminhando, foi caminhando. Daqui a pouco ele tirou a vista dele do prumo e pôs a vista nas consequências ou circunstâncias que estavam à sua volta. Começou a afundar e Jesus o socorreu, o reergueu. Homem de pouca fé, por quê? Duvidaste. Então você está entendendo nessa noite o que é prumo? Prumo é você caminhar colocando a tua vida à prova de que na palavra de Deus, caminhando por ela, tu vai alcançar muito além do que aquilo que está escrito, porque o nosso Deus é surpreendente. Hoje Deus te chama a andar no seu prumo. Tem gente que às vezes cita até versículo para mim, já falou, Jesus disse, tudo que pedir ao Pai em meu nome crendo, recebereis. Eu quero aquela mulher, quero casar com ela. Eu quero aquele homem ali, diz a mulher, quero casar com ele. Eu quero trabalhar naquela loja ali, naquela fábrica. Quero passar nesse concurso, quero um carro do ano. Eu estou pedindo em nome de Jesus e eu estou crendo. Como é que eu não vou receber se está escrito? Explica. Causa uma confusão na cabeça de muita gente. Quando Jesus disse tudo que pedir ao Pai, meu nome, crendo que recebeste, receberei, o que significa nome? Princípios. Se você não está radicalmente andando nos princípios de Deus, que é revelado pelo prumo que Ele coloca na sua palavra, como é que tu acha que está em condição de receber alguma coisa de Deus apenas dizendo de boca que crê? Não vai receber. Jesus disse, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Mas quando a palavra de Deus está na pessoa, o Espírito de Deus fica esperando que a pessoa ande no prumo que aquela palavra revela. E o prumo da palavra é uma coisa tremenda, é uma coisa radical, é uma coisa poderosa. Não adianta você tentar se desviar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, ou aceitar aquelas frases, né? Não é bem assim, irmão. Olha o fanatismo, irmão. Irmão, cada um interpreta de uma maneira, irmão. Eu não vejo assim, irmão. Isso tudo são frases que tiram a pessoa do prumo. Se Jesus falou, está falado. Meus olhos têm que contemplar aquilo que o Espírito de Deus está falando, sem querer colocar nem tirar a palavra. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós. Como é que eu vou saber que as palavras de Deus estão em mim? Quando eu começar a caminhar por elas e ver o resultado que elas me trazem. Não adianta somente dizer que eu li, que eu estou sabendo. Então, é fundamental toda essa palavra profética que Deus trouxe pelo ministério de Amós sobre o prumo. E diz que o Senhor tinha um prumo na mão, no versículo 7. Tinha um prumo. Todos nós temos que nos enquadrar no prumo de Deus. Quando você se enquadra no prumo de Deus, Deus abre porta e realiza coisas na tua vida inimagináveis, porque você entrou dentro do prumo que Ele lançou na tua frente. Amém. No prumo que Deus lança para você e para mim caminhar, para nós caminharmos, quando a gente entra neles, sem amar pai e mãe mais do que a Ele, sem amar marido, filho ou mulher mais do que a Ele, sem amar ninguém mais do que a Ele, amando Ele sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, olha que prumo. Tem gente que diz que tem um prumo de Deus na sua vida, mas ama mais a namorada, ama mais a mulher ama mais o namorado, mais o marido, do que o próprio Senhor. E ninguém pode enganar Deus. Deus sonda isso lá dentro. Como é que tem prumo de Deus aí? Como é que tem? Se Ló, olha só a condição de Ló. Se Ló andasse pela mulher dele, ele tinha que ter olhado para trás juntamente com ela e virar estátua de sal como ela virou. Mas ela virou estátua de sal. Desobedeceu a ordem de Deus, saiu do prumo. Ele preferiu ficar no prumo, não olhar para trás. Diga para a pessoa que está perto de você, tu botou a mão no arado? Não olhes para
marido chegou uma visita, chegou isso, chegou aquilo. Isso tudo te tira do prumo que aquela palavra traçou uma bênção para você. Te tira do prumo. Lembra de Jó? Tudo desmoronou na vida dele. Tudo desmoronou. E quando o diabo pensou, agora ele vai blasfemar. É agora que ele vai sair do prumo, da direção. É agora. No sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Ou seja, ele continuou no prumo. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Continuou no prumo. Receberia o bem de Deus e não receberia o mal? Continuou no prumo. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aí não é continuar no prumo, é se agarrar no prumo e andar com ele, viver pelo prumo da palavra de Deus. O que aconteceu com esse homem? Lê o capítulo 42. Deus deu a ele tudo em dobro que ele tinha e disse que não permitia mais que o diabo tocasse. Então hoje tu quer ter uma vida de vitória para ver o efeito da palavra? Te preocupe em observar se você está andando pelo prumo que ela requer da gente. Vou te contar algumas pessoas, alguns casos, algumas situações que podem te tirar desse prumo. O teu marido pode te tirar desse prumo. Pastor, mas a palavra de Deus não diz que eu tenho que obedecer e honrar meu marido? Mas antes disso diz que tu tem que obedecer, amar e honrar o Senhor. Se a palavra do marido vem contrária à palavra do Senhor e vai te fazer pecar contra ele, tu vai ter que fazer uma escolha para continuar no prumo. Ou vai atrás do marido, ou vai atrás da palavra do Senhor. Quanta gente se desvia porque o cônjuge sai da igreja? A gente conhece casos assim. Quantas famílias se desviam porque um saiu? E também quantas pessoas continuam firmes? O outro saiu, não, mas eu estou firme. Eu amo o Senhor sobre todas as coisas. Então o prumo de Deus sempre requer uma decisão nossa. Então tem que tomar cuidado, o teu próprio ente querido pode te tirar do prumo. Outra, os cuidados dessa terra podem te tirar do prumo. Tem crente que se acovarda na frente de um patrão, de uma patroa, e não fala realmente o que diz a Bíblia na hora que Deus mostra e dá aquela chance, porque eu preciso desse trabalho. Ela não gosta de ouvir as coisas da palavra de Deus. Deus conhece o meu coração. Não é que eu queria falar. Se acovardou, saiu do prumo. Quantos não se acovardam e saem do prumo também, visando um bem natural? Poxa, aquele rapaz ali fez algo muito grande por mim, ele me prometeu muita coisa. Ele não gosta, ele é espírita, ele é macumbeiro, ele é católico. Se eu falar das coisas de Deus para ele, vai ficar meio chateado. Pô, eu estou precisando dele. Sabe de uma coisa? Deus conhece meu coração, eu vou orar por ele. Não era para tu orar por ele, era para tu ter pregado para ele naquela hora. Saiu do prumo. Tu sabe o que a Bíblia fala de certo, mas a hora de falar o que é correto, às vezes a pessoa pondera dentro dos seus interesses. Não, mas se eu falar isso, ela não vai entender. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, tem que saber que houve um profeta no meio deles, um porta-voz de Deus que falou a verdade e pregou a verdade, para que eles continuem sabendo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o único Deus vivo sobre a face dessa terra, é o único Deus vivo acima no céu e que requer que a gente ande no prumo, requer que a gente caminhe pelo prumo. Então, o teu ente querido pode te tirar, o teu patrão pode te tirar do prumo se você vacilar, os teus interesses naturais podem te tirar, os teus filhos podem te tirar, as amizades podem te tirar. Não, aquela pessoa muito boa, minha amiga desde a infância, mas quem morreu e deu a vida na cruz por mim foi o Jesus. Aborreça o amigo natural e não aborreça o amigo espiritual chamado Jesus. Outra coisa que pode te tirar do prumo, Jesus falou sobre isso também. Se tu te envergonhares de mim na presença dos teus amigos na terra, eu também me envergonharei de ti na presença do Pai e dos seus santos anjos que estão no céu. A vida pensa, não vou falar de Jesus aqui porque não é a hora, não é o momento, começa a dar desculpa. Eu vou te dizer uma coisa, a hora e o momento certo, o Espírito Santo te mostra exatamente. Ele diz que quando for levado à presença de autoridades, não fique preocupado com o que vai falar ou vai dizer, que o vosso Pai Celestial vai te dar o que falar e o que dizer naquela hora. Caso tu abrir a boca pelo teu livre-arbítrio e resolver obedecer à vontade, à palavra de Deus. Quantos não se acovardam? Quantos têm vergonha de dizer onde trabalham que servem a Cristo? Não, porque vão me perseguir. Tem muito macumbeiro aí que não gosta de crente. E não interessa do que o macumbeiro gosta, interessa eu mostrar quem eu sirvo.
Então o plumo de Deus, ele está na nossa vida todo dia, todo instante, vai se apresentando. Quando a pessoa, o crente verdadeiro, ele é identificado pelo crente que anda no plumo. É aquela pessoa do teu trabalho que diz assim, ó, aquela ali é crente, eu conto piada de palavrão para ela. Aquela outra é crente, a gente fala até de pornografia. Mas aquela ali, não. Aquela ali é melhor tu nem falar. Mas ela é crente também, mas não é igual às outras. Ela é identificada por andar num prumo. Ela é identificada pelos princípios de Deus na vida dela. Ela é identificada porque na hora do aperto correm para ela para pedir oração, não correm para outro também que chamam de crente. Eles sabem. Hebreus capítulo 12, versículo 1, né? Não sabeis vós que sois cercado por uma tão grande nuvem de testemunha? Então as testemunhas, querendo ou não, elas identificam quem anda no prumo de Deus ou quem não anda. Elas sabem. Pelo abrir e fechar da tua boca, pelo teu modo de proceder lá fora, elas olham e identificam quem realmente está servindo a Deus e quem não está. Elas sabem na hora de correr para buscar coisa séria em quem eles têm que ir. E essa seriedade só vai aparecer na tua vida se se interessar em andar no prumo de Deus. Não somos perfeitos, mas Deus é perfeito. Ele disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então a presença de Deus em nós revela a perfeição da palavra que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ande no prumo de Deus. Deixa Deus moldar e dirigir os teus passos e o nome dele ser glorificado. Que o Espírito de Deus nos abençoe com essa palavra. Quer ver a glória de Deus? Quer ver o efeito da palavra acontecer na tua vida? Examine-se, pois, a si mesmo e olha como tu tem andado de acordo com a palavra. Às vezes uma brincadeirinha, uma coisinha entre um amigo, entre um colega, entre um vizinho, entre um parente, na rua, alguma coisa, te desvia daquele prumo. Porque está escrito, sede santo em toda a vossa maneira de ser, toda a vossa maneira de viver, toda a vossa maneira de andar, toda a vossa maneira de proceder, porque Deus requer de nós santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E que o Espírito de Deus nos abençoe com essa palavra e nos dê graça para enxergar e andar no prumo que a palavra requer de nós, de mim e de você. Louvado seja Deus, a Ele seja toda a glória.